E aí, pessoal, boa noite. Tô começando aqui nossa primeira live. E essa aqui é uma live muito especial porque é a nossa primeira live de estreia aqui do nosso perfil. E também porque a gente está na Semana da Mulher. E aí eu fiz questão de convidar uma pessoa que é extremamente representativa para isso. Porque além de ser médica, tenente do Exército Brasileiro, ela ainda é mãe de 4 filhos, sendo que são 2 levas de gêmeos. Então não tinha pessoa melhor para a gente convidar para essa live. E vou me apresentar porque a gente está começando agora esse perfil. Então eu sou médico cirurgião vascular, meu nome é Arthur Curtarelli, meu nome de guerra é esse aqui, ó, Curtarelli, Tenente Curtarelli. E eu sou segundo tenente da reserva do Exército Brasileiro. Fiz o meu serviço militar de 1 ano na cidade de Tabatinga, lá no interior do Amazonas, que é uma tríplice fronteira, uma região muito complicada, e servi num batalhão de infantaria de selva, o que é uma mega aventura. Bom, eu vou contar isso para vocês num futuro muito próximo, mas vou convidar aqui agora a Lúcia para entrar, porque hoje a gente vai escutar a história dela, tá? Olá, Ei, Lúcia, tudo bem? tá tudo bem? Consegue me ouvir direitinho? Sim, te vejo e te ouço muito bem. Como é que vocês bradam aí? A gente bradava selva lá no interior do Não, Amazonas. aqui a gente brada saúde, Brasil, mas selva não, só mesmo em região de selva para bradar selva, né? Ou então Ah, tipo essas bradam defender saúde, é interessante. Saúde é interessante. saúde Brasil ou Brasil, mas a saudação selva, ou geralmente é uma pessoa oriunda da região da selva, né? Que está ali visitando naquele momento, aqui na minha região sudeste. Mas Legal. equilibrado não tem. Lúcia, primeiro quero te agradecer aí tua disponibilidade, né? Te fiz o convite há pouco tempo e você prontamente aceitou. Então, estou super feliz de te receber aqui. Vou pedir para que você se apresente aqui para as pessoas que estão assistindo. Eu já dei uma prévia, mas por favor, se apresente aqui para a galera. Então, Arthur, eu sou a Lúcia, eu sou de Belém do Pará, tenho 39 anos atualmente. Fiz medicina na Universidade Federal do Pará. Depois eu quis fazer cirurgia geral. Então, quando acabei a universidade, vim para São Paulo fazer essa especialidade. Só que não passei de primeira na residência médica, então fui fazer medicina da saúde da família. Então, aí fiquei trabalhando ainda um ano nas comunidades daqui de São Paulo, periferia, e depois eu fui fazer a residência em cirurgia geral. E dentro da residência de cirurgia geral, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre mastologia, sobre o câncer de mama, e fui me apaixonando mais por essa área. E aí, depois que eu terminei, fui para Barretos, que tem um hospital de câncer lá muito grande, que ele é todo atendimento SUS, né? Apesar de ter bastante verbas de artistas, né? Mas ele sobrevive basicamente só do SUS. Depois, durante a residência, eu fiquei sabendo do curso do Exército, né? E aí foi aí que eu comecei toda a minha história já dentro do Exército Militar. E eu só fui mais ter conhecimento, me inteirar mais do assunto, já tinha 35 anos, 34, 35 anos. Você já era mastologista. Já era mastologista. Eu fazendo minhas pesquisas, né? Eu estava já no último ano da minha especialidade de mastologia e fiquei sabendo do concurso do Exército dentro da minha área. E aí, o edital na época saiu em julho, e a minha formação acabaria em janeiro. E aí eu fui lendo o edital e fui me preparando para a prova. E aí, quando eu acabei a residência, eu já fui direto para a formação militar, que já foi no Rio de Janeiro. Bom, quando eu encontrei teu perfil, né, na internet, eu falei assim, dei uma fuçada, né, stalkeei um pouco. Aí eu falei, caramba, olha essa mulher, cara, ela é médica, é cirurgiã, é tenente, faz consultório particular, que eu vi tuas atividades, ainda é mãe de Mãe 4 de filhos, quatro. sendo 2 gêmeos. Falei, nossa, e assim, eu abro caixinha aqui no perfil, e aí sempre vem pergunta assim, ah, não vou conseguir conciliar as coisas, né? Eu falei, caramba, olha só que exemplo, né? A tua história, Lúcia, ela é bem diferente da minha.
eu formei e aí me voluntariei para servir o Exército como generalista, né? Obviamente fui acabar caindo num batalhão. E essa é uma dúvida que a galera tem muito aqui, né? Como escolher servir ou você ser designado de forma obrigatória, mas a tua história em específico era diferente, porque você serviu já como subespecialista, né? Especialista. Você já era Uhum. cirurgiã, já era mastologista. Queria que você contasse um pouco sobre o ingresso na Força via concurso público. Sim, até então não sabia dessa possibilidade. Eu só fui saber mesmo quando eu vi que abriu uma área que eu tô atuando, que eu estava me especializando. E aí que eu fui estudar um pouco mais sobre o assunto. Então, eu fui ler o edital e vi, e assim, há muitos anos que não saía uma vaga para mastologista. Então, coincidiu, então escrevi eu e meu marido, na verdade. O meu marido é cirurgião oncológico, mas ele fez cirurgia geral. Então, na época do edital, não tinha para cirurgião oncológico. Então, eu escrevi ele como cirurgião geral e eu como mastologista. E aí, existia várias especialidades que você poderia se ingressar e teria também a possibilidade dos médicos sem residência médica. Aqueles que geralmente terminaram a formação e estão fazendo a prova como médico de carreira, que é diferente do que você passou, que é o médico temporário, né? Então, o processo de ingresso é diferente, porque ele é via concurso público. Então, ele tem tanto uma seleção de prova teórica, como uma prova física, prova psicológica e prova de saúde. Então, existem várias etapas. São quase um ano de seleção, né? Em julho, a seleção toda do meu edital, daquele meu processo, acabou em fevereiro. Então, assim, são muitos meses de preparação para uma prova, né? Para um ingresso, né? Então, assim, e cada etapa é uma etapa. Então, assim, são várias etapas diferentes. A gente pensa que a parte teórica é a mais difícil e não é, né? Existem muitas outras etapas. A etapa de saúde não é tão simples assim, são muitos exames. E tem que ter um tempo hábil dali do edital, que é de um mês. Então, em um mês, você tem que estar com aqueles laudos prontos, né? E a questão do psicológico, eu tive que me deslocar, que geralmente as provas não é do local onde você mora, você tem que se deslocar para outra cidade para fazer a prova. E na minha época, a prova física eu ainda consegui fazer no estado de São Paulo. Hoje em dia, se eu não me engano, você já tem que se deslocar para outra cidade para poder fazer a prova. Então, o ingresso, assim, o processo de seleção antes é bem complicado, demanda várias etapas, né? Então, assim, demanda várias energias ali para poder a gente conseguir ingressar. Eu gostei que você falou assim, eu inscrevi ele, né? Eu já entendi quem é que manda na relação aí. É. É, claramente, a tenente mais antiga eu já sei quem é. É. E deixa eu te perguntar o motivo de você querer se alistar, porque também isso é campeão aqui no perfil, sabe? Do porquê que eu vou para a tropa, se, assim, se o médico tem uma carreira no mercado particular que talvez seja mais atrativa do ponto de vista financeira, né? Por que que você e seu esposo resolveram se alistar? Assim, como médico, a gente fica muito escravo do trabalho, né? Do serviço. Pelo menos aqui em São Paulo, é muito difícil você encontrar um trabalho como uma pessoa, como é que se fala? Uma pessoa civil, assim, né? E geralmente os empregos nós somos PJ. Então a gente não tem muita segurança desses nossos empregos. Então era isso que estava um pouco nos deixando inseguro, né? E eu queria engravidar, não imaginava que teria 4 filhos nunca na minha vida, mas eu queria engravidar. Então, estava em busca de um emprego que me pudesse trazer um pouco mais dessa segurança, um pouco mais dessa estabilidade. Então, foi por isso. E aí eu sabia também que o processo de formação são muitos meses, né? Então, juntou aquele, já que vou ficar muitos meses, possivelmente separado do meu esposo, aí eu falei assim, vou escrever ele também para poder fazer essa batalha junto comigo. Então, eu acabei fazendo a inscrição dele, mas a gente foi se preparando juntos para as provas, né? Para cada etapa, nós fomos se preparando juntos. E lá. Parece ter sido uma boa escolha. E para galera que está na faculdade de medicina ainda entender, então tem duas vias para você entrar, né? Ou você entra ali na forma
como voluntário, e para homens é obrigatório a apresentação. Provavelmente o teu esposo passou por isso no fim do sexto ano, né? Ele se apresentou para as Forças Armadas, e aí você pode ou não ingressar, ou como voluntário ou de forma obrigatória, mas eles ingressaram como concurso público, quiseram mesmo servir. E para a mulher é sempre voluntário, né? Nunca é obrigatório. Ô, Lúcia, vocês fizeram a escola de saúde no Rio de Janeiro ou foi em Salvador já? Porque teve Não, uma transição teve agora, uma né? transição, mas a nossa formação foi no Rio de Janeiro, próximo a um hospital bem grande, militar, que é o Hospital Era Central, ISEC. né? Isso, HCE que a gente fala, né? E lá o ESSEX. Como são muito próximos, nós somos médicos em formações lá, tem um período que a gente passa um estágio dentro do hospital também. Na vivência não é só o militarismo ali, mas também vai ter uma aplicação da parte médica dentro dos hospitais. Então a gente passou por alguns estágios e, 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 e foi indo. Mas assim, foi lá que eu fui descobrindo os vários processos de entrar. Até então, eu não tinha conhecimento. Eu não tinha o conhecimento das possibilidades do não profissional só médico, mas o dentista, o farmacêutico, o enfermeiro. Uhum. Existe, sem ser da área da saúde, o advogado, o professor, da área de administração, da área de engenharia. Então, assim, foi aí que eu fui tendo mais conhecimento. Dentro do Exército Brasileiro, que eu fui vendo o leque de possibilidades e de profissionais que a força agrega. Então, fui lá mesmo que eu fui aprendendo, né? Esse período na escola de saúde, ele é para transformar um cara civil num cara militar, porque definitivamente são mundos diferentes, né? Igual você sair do leigo para o médico, leva 6 anos, e aí o militarismo é a mesma coisa. Eu passei por um processo muito mais acelerado, são de 30 dias, chamado EAS, e aí você tem que sair do civil rapidamente para o militar para poder servir. Queria que você falasse para a galera como que é esses 9 meses na escola de saúde, o que que você aprende lá, qual que é o regime de internato, como é que foi fazer esse período aí? É, então, como é um processo bem mais longo, é aprender uma outra profissão. Eu passei quase 10 anos voltada só para estudar medicina e do nada eu fui para uma outra área que não tinha nada a ver com medicina, né? Então, passei 9 meses estudando uma outra profissão, aprendendo e me capacitando para outra profissão. Então, lá a gente vai aprender sobre rendimentos, sobre a lei, sobre as aplicabilidades onde o Exército age, atua, como se portar. Então, assim, são vários assuntos, atividades. Eu achava que também, para a prova, bastava aquilo, saber fazer uma flexão, uma abdominal e correr. E lá não, lá a gente tem que exigir um pouco mais do seu esforço físico. Então, a gente vai aprender também outras coisas e várias outras áreas. Eu não imaginava que eu pudesse fazer outras especialidades dentro do Exército, como médico militar. Então, assim, ele abriu um leque muito grande de possibilidades, de áreas de atuação, eu que ainda posso seguir. Mas são 9 meses muito intensos. Então, assim, é muito cansativo, é exaustivo. Como eu fui com meu esposo, nós decidimos ser laranjeiras. Laranjeiras são aquelas pessoas que vivem dentro da organização militar. Então, a gente viveu dentro da escola, em. Como Então, se lá fosse um tem alojamento. alojamento. Tem um alojamento feminino e um alojamento masculino. Então, eu Comia sempre no vivia, rancho. mesmo casados, eu vivia no alojamento feminino e ele vivia no alojamento masculino. Existia uma área em comum, a que a gente conseguia fazer algumas refeições juntas, juntos, também a estudar juntos, a fazer grupos de estudo juntos. Então, não só a gente como Laranjeiro, então vários outros. Então, a gente fez muitas amizades e a gente estudava todo mundo muito juntos. E eu acho que foi isso que nos ajudou. Por a gente viver ali dentro da escola, a gente acordava e dormia respirando esse ambiente. Eu acho que foi isso que nos ajudou a superar cada etapa, porque é muito difícil. É muito difícil mesmo. Eu não imaginava que fosse tão difícil assim, por achar que eu já estudei demais para passar no vestibular, numa residência, por já ter feito plantão, por achar que eu já fiquei muitas noites acordada, cuidando de paciente, então eu achava que ia ser muito fácil. E não é.
Então, lá existe toda uma preparação e as coisas são muito sérias. A gente aprende também a manusear armamentos, a ter o conhecimento sobre elas, a ter conhecimentos sobre qualquer tipo de missão, ação. Então, assim, são algo muito sério, que você tem que levar isso com muita seriedade, nada pode ser com muita brincadeira, né? Então, é bem difícil mesmo. Quem decide fazer a carreira, ela, ela é bem puxada. É muito além do que a gente imagina quando a gente só atua na área da saúde, né? Esses 9 meses de treinamento lá na escola de saúde, para a galera agora mudou, viu? Saiu do Rio de Janeiro, agora está em Salvador, lá junto com a escola de formação complementar do Exército. Você pode trabalhar fora ou você fica em regime de internato? E também como é que funciona a remuneração nesse período? Por ser de carreira, a gente recebe a remuneração como primeiro tenente, tá? Então, a gente já entra com uma remuneração de primeiro tenente, apesar de a gente ser tratado como uma patente de tenente aluno, né? Em Uhum. questão de hierarquia. E eu Pode não me trabalhar lembro, fora? Arthur. Então, Arthur, é bem difícil. Eu tentei. Eu mantive a minha residência em São Paulo. Então, os finais de semana, algumas vezes eu consegui sair do Rio de Janeiro e vir tirar plantão em São Paulo. Mas nem sempre dá, porque lá começa as atividades às 7 horas da manhã e termina às 17 horas. Sexta-feira, geralmente acaba meio-dia. Mas isso não é regra. Pode ser que acabe um pouco mais tarde. Às vezes também tem as escalas de plantão militar lá. E como eu te falei, todo o processo do militarismo ali, a gente tem umas exigências de prova. Então, você sair para trabalhar, tirar plantão, te desgasta muito. Então, isso também são escolhas. Então, foi isso que eu precisei fazer. No início, eu fiz, mas depois eu parei. Eu vi que não ia dar certo tentar abraçar os dois mundos. Então, eu fiquei mesmo só na escola. O máximo que eu saí era para estudar com algum outro colega que morasse no Rio de Janeiro. Mas tem essa possibilidade, sim. Mas eu aconselho a pessoa a viver aquele momento mesmo. Só sair mesmo se for extremamente necessário. É quase mais um ano de residência, né? Quase um R. Aí no teu caso foi um R. Mastro deve ter 5 anos, no teu caso foi um R5 para você, né? Mas um salário É. que assim é melhor do que a bolsa de residência, né? Um primeiro tenente hoje no Centro-Oeste deve estar tirando mais ou menos o quê? Uns 7 mil bruto. Não, não, já é um pouquinho mais, e por ser de carreira também, e por estar nesses 9 meses de formação, a gente recebe um pouco mais desse acréscimo. Ah, Então, é em legal. torno de uns 2.000 a mais do que o aspirante. Então vai dar mais ou menos nove uns 9 mil. Vocês estavam mil. ali em 18 mil para um casal que mora num regime laranjeira. Tranquilo, né? Dá para aguentar os 18 meses, os 9 meses aí. É, É fazer um porque a pé gente de meia. manteve o aluguel de São Paulo. Então, assim, a gente manteve algumas contas que, né? E a opção de morar dentro da escola foi justamente isso também, da gente poupar um pouco mais de dinheiro. Para começar a ganhar esse soldo, esse salário, demora alguns meses. A gente começa em março, então você sai daquela bolsa de residência de em torno de quase R$ 3.000 para menos, né? E aí você sai em fevereiro para você começar a receber aproximadamente em maio. Tá. Lógico, já vem com março, abril, né? Já vem com retroativo, mas tem que dar uma aguentada, uma segurada grande ali, né? Então, assim, por isso que é bom também você engatar a residência médica, especialista, já com curso de formação. Porque quando você já tem os seus empregos, você já tem essa responsabilidade de manter seus empregos, os seus compromissos profissionais médicos e conciliar com o curso de formação é um pouquinho complicado. Então, por isso que eu aconselho geralmente, quem quiser, a engatar logo depois da residência. Lógico, se abrir, né, a vaga. Eu acredito que a necessidade de se dedicar muito no curso, assim como vocês fizeram, né, regime integral, estudando pra caramba, é também a lista, né? No fim do curso ali, se você for cabeça de lista, primeiro de turma, você tem inúmeras vantagens de escolha. E a galera não sabe isso habitualmente, né? Então, eu queria que você falasse como é que vocês ranquearam no fim da escola de saúde e como é que foi o processo de escolha da primeira guarnição. Então, lá dentro
além de passar para o curso, lá dentro a gente passa para um outro curso. Então, a gente passa por uma outra seleção. Dependendo de cada especialidade, tem um grupo de pessoas. Por exemplo, para mastologia, no meu ano, eram 2. Da cirurgia geral, para o meu esposo, já eram 5. Então, teoricamente, ia sair 2 vagas para mastologia e 5 vagas para cirurgia geral. Só que a gente tem a opção de escolha. Geralmente, o exército que escolhe o local que ele precisa. E não eu que escolho o local que eu quero ir. Então, é de acordo com a necessidade dos que a força está precisando. No meu ano, eles conseguiram conversar com alguns casais, com algumas pessoas, e pensando nas possibilidades de que cada um gostaria de ir. Mas, assim, levando em consideração que a minha especialidade é muito específica, como mastologia, eu não posso, assim, não é que eu não posso, mas para a força não é muito vantajoso ir para uma área de fronteira. Eles priorizam áreas, lugares em que eu possa conseguir atuar. E como o câncer de mama é um dos cânceres que mais atinge a população brasileira, então, lógico que eles não iriam me botar para uma região tão distante ou de fronteira ou de difícil acesso, mas priorizaram capitais. E aí, como eu estava lá com meu esposo, com meu cônjuge, eles jogaram as possibilidades de a gente pegar as cidades juntas. E essas 2 cidades eram capitais. Então, da mastologia saiu uma vaga para Recife e uma vaga para São Paulo. E na cirurgia geral saiu uma vaga para Recife, uma vaga para São Paulo. Aí tinha para interior de Manaus, tinha para interior da região sul. Então, assim, e aí a gente batalhou para a gente poder ser um dos primeiros lugares ali daquele grupo, para a gente poder ter a opção de escolher. E aí nós 2 escolhemos servir em São Paulo. Então, hoje nós... Mas a lista, ela é por especialidade ou Por ela é da escola especialidade. inteira? Por Ah, então você especialidade. ranqueia só entre os mastologistas Só e aí ele ranqueava só entre os isso, cirurgiões. só clínica médica, só urologistas, só vasculares. Então, é assim. E o número maior de pessoas são aqueles que são sem especialidade, que geralmente são os médicos generalistas. Então, a lista é bem maior de locais e possibilidades que o militar pode ir. Então, essa indecisão, a gente ocorre quase por 9 meses, né? Sim, difícil essa parte. Então, a gente vai fazendo esse curso de formação, que começa em março, em outubro, que a gente já vai saber a possibilidade para onde nós vamos ir. E aí fazer a escolha de acordo com a nossa performance no curso. Bom, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas o que eu enxerguei no Exército é que quanto menos especialista você for, maior a tua chance de cair num batalhão, maior a chance de você ir para o interior e maior a tua chance de ficar num pronto atendimento. E quanto mais especialista você for, maior a tua chance de ficar numa capital ou num ambulatório de especialidades ou num grande hospital. Eu imagino que estrategicamente seja isso para a força, né? Sim, Em Tabatinga nós recebemos tenentes de carreira também, e eles eram generalistas. Tinham ficado os 9 meses na escola, entravam como primeirão já, né, enquanto nós éramos aspirantes. E aí eles serviam em hospitais habitualmente, enquanto que a turma temporária estava na tropa mesmo, estava no batalhão. Legal que vocês conseguiram ficar junto, não é tão simples assim, essa é uma dúvida que tem bastante aqui. mas aí, por ser uma especialidade muito específica, mas, por exemplo, para Tabatinga vai anestesista, porque precisa muito, cirurgião geral, Vai. clínica médica, ortopedista, porque, querendo ou não, são os que mais procuram, o que a gente mais precisa, né, de atendimento. E já a especialidade como nefrologia, gastro, mastologia, cardiologia, ele vai precisar de um ambiente que ele precisa não só do ambiente de trabalho, mas de exames muito específicos, né? Internações muito específicas, UTIs. Então, assim, ele vai precisar atuar em lugares em que o hospital precisa mais de proporcionar para esse profissional mais recursos, né? Com certeza.
Tabatinga hoje tem atualmente 60 mil habitantes, então obviamente que precisa de um cirurgião geral lá, um obstetra, mas mesmo assim, indo para o interior do Amazonas, esse cara dificilmente vai ficar no batalhão. Ele vai ser colocado no HGUT, Isso. que é o Hospital de Guarnição do Exército, né? Então tem essa vantagem. Arthur, mas Para quem assim, mas tem gente que gosta de servir no batalhão. é, Tem gente que se foi a minha opção. encontra. Tem Eu me gente que se voluntariei para ir encontra para e o batalhão. gosta. Isso, então tem gente que gosta. Então, o Exército te dá essa possibilidade de você trabalhar em uma outra área de atuação que você não imaginava. Mas aí eles te colocam isso e você parte a gostar, a estudar. E tem gente que eu conheço profissionais que hoje só trabalham em áreas que não tem nada a ver com medicina, né? E eu acho isso interessante, legal, ter essa possibilidade, né, de você trabalhar em outra área. Eu acho que o grande ponto da frustração da turma que vai para o exército e não gosta é isso que você está comentando aqui. A pessoa está esperando uma coisa e encontra outra. Se o cara se voluntaria para ir para um batalhão, não adianta ele imaginar que ele vai tocar um ambulatório de especialidades lá dentro. Ele vai ser médico da tropa, vai marchar com a tropa, vai sair em missão, que foi o que eu fiz, né? E vice-versa. Não adianta você esperar uma grande aventura servindo no HMASP. Você vai acabar sendo um médico fardado, atuando como médico. Então, esse é um ponto de inflexão que eu tento mostrar para a turma aqui no perfil. Mas Principalmente para os voluntários. mas não Né? Então, escolha. necessariamente, mas não necessariamente eu trabalho só na área de mastologia. São me exigidas também outras funções que eu aprendo, faço, mas de grande parte eu trabalho na área da especialidade. Essa era a minha próxima pergunta, Lúcia. Como é que é a tua vida hoje como tenente médica? O que você faz no teu dia a dia enquanto você está fardada e o que você pode fazer como vida civil, tocar consultório particular, enfim. Sim, aqui a gente tem um cronograma, né, de semanal, em que todos devem exigir, e mais escalas de sobreaviso, e mais uma escala de acordo com a necessidade da organização militar. Então, hoje eu faço a parte da mastologia no HMASP, trabalho com a parte de reconstrução mamária. Então, eu tenho que ver toda a questão de material para fazer essas reconstruções, licitações, pregões, que são áreas mais administrativas. Faço também avaliação de parte de imagem, associado com o radiologista da imagem mamária para as programações cirúrgicas dessa paciente. Faço, nesse período que sai o médico temporário, fevereiro, março, nós também temos que fazer essa cobertura em pronto-socorro, ou às vezes alguma missão externa, a gente tem que atuar no lugar do médico, que geralmente é a função do médico temporário. E aí a gente tem que seguir toda essa carga horária. E por ter minha formação de cirurgia geral, eu faço um sobreaviso de cirurgia geral. Eu também ajudo e atuo na clínica da cirurgia geral. Fora isso, existem uns períodos em que eu posso, que a gente chama de ATM, né? Que é o período que a gente pode ficar, não necessariamente na organização militar, mas se eu for chamada, eu tenho que estar disponível, lógico. E aí eu consigo conciliar com um consultório particular ou com algum plantão médico, né? Então, Me fala um basicamente, pouquinho mais disso, assim, Lúcia, porque essa, para os médicos, é disparada a maior queixa aqui do perfil. Posso trabalhar fora? Como é que o comando vê isso? E se isso é muito dependente de comandante, por exemplo, pode trocar o comando daqui a 2 anos e falar os médicos agora não podem mais trabalhar fora e muda totalmente a rotina. Como é que isso é no dia a dia? assim, falando francamente, olhando financeiramente, não vale a pena para o médico trabalhar apenas no Exército, porque a gente tem que ter a disponibilidade. Né? A minha disponibilidade é integral a eles. Se eles me ligarem agora, eu tenho que parar a live e seguir até onde eu estou sendo chamada. Então, eu tenho que estar disponível, seja onde for. E, lógico, já vai de acordo com o diretor da organização, tudo mais, ceder essa possibilidade da gente poder trabalhar fora. Mas isso não é uma obrigatoriedade, tá? Ele pode ou não. Então, para a gente aqui é cedido, sim, em alguns períodos, para a gente trabalhar fora, porque se sabe que a realidade é que
na realidade, do médico ali, se você quer deixar ele ali trabalhando, fazendo, você tem que deixar ele trabalhar em outras funções fora ali, porque financeiramente não vale tanto a pena, né? Então, assim, por exemplo, jogando uma realidade que eu estou, que é a cidade de São Paulo, onde que tudo é muito caro. Moradia é cara, aluguel é caro, tudo é muito caro. Cuidando de 4 crianças, quatro mensalidades de escola, plano, assim, lógico, eu tenho o plano do Fusex, mas ele não é de graça, né? A gente usa o plano, mas tem aquele desconto. Então, eu pago um plano à parte também. Então, assim, o custo de vida é muito caro. Que só para mim, para o meu esposo e 4 crianças, talvez a sua remuneração ali do Exército não, não daria conta de me manter aqui na cidade. Então, isso tudo é avaliado, é estudado, mas também entendo que, por conta do serviço, ele me precisa de um tempo todo ali no hospital, eu tenho que entender que aquele é necessidade do serviço. Então, eu vou ficar no tempo integral, mas ali, né? Pelo amor de Deus. Claro. Habitualmente, os Tudo é comandantes conversado. das seções de saúde são flexíveis. Assim, eu tive muita sorte, peguei um cara que era extremamente operacional no comando do meu batalhão, guerreiro de selva, daquele jeito, assim, PQD, e ele era extremamente flexível com os médicos. Inclusive, eu consegui trabalhar numa UPA lá em Tabatinga, dava meu jeitinho, sempre rola uma cobertura. Eu acho que uma coisa é o que está no papel e a outra coisa é o que acontece mesmo, as pessoas são um pouco mais flexíveis. E Lúcia, no trabalho como é que vocês... fora, e no trabalho fora, eles entendem também. Ó. Pelo menos nos empregos que eu tenho fora o serviço militar, eles entendem. Se eu olhar, você é militar. Então, às vezes, já aconteceu de ter que mudar horário de ambulatório, horário de plantão, por conta de ser convocada para Sei. alguma missão. Então, assim, é super compreensivo, né? Também no mundo civil, quando aquele médico militar precisa, porque foi convocado para uma missão. Então, assim, tudo é como você falou, tudo é muito conversado, né? Como é que vocês enxergam, como casal de militares, a movimentação? Porque eu vi isso acontecer muito na tropa, de 2 em 2 anos os militares se movimentam. Habitualmente, uma passagem pela selva eles fazem na vida militar. Isso também é muito rentável, porque o exército paga para que você se movimente e estimula que isso aconteça, né? Então, de 2 em 2 anos você vai para o Pampa, ou de 2 em 2 anos vai para a selva, Caatinga, Nordeste. Vocês têm uma vida longa de militarismo pela frente, até conseguir aposentar. Como é que vocês enxergam essas movimentações com 4 filhos? Assim, logo no início, quando a gente acabou a nossa formação, a gente pensava, olha, estamos juntos. Então, não tem como. Onde um vai, o outro é puxado, né? Que a gente fala. Então, a gente encara que como desafio, o militar tem que aprender a não ser muito apegado, né? Então, a gente tem muito essa consciência. Se for preciso ir para outro estado, outra cidade, outro país, portanto, que a gente fique junto, vamos. E aí a gente vai encarar a experiência. Eu acho que a gente tem que lidar isso como uma experiência e tem que ter uma mente aberta e o compromisso e o respeito à força. Então, é isso que a gente aprende estando e servindo, né? Que antes de tudo eu tenho essa responsabilidade ao país. Então, e eu sei que possivelmente vai abraçar minha família junto. Se eu precisar ir e ter que levar todo mundo, bora todo mundo. Inspiradora a tua história, viu, Lúcia? Parabéns Ah, aí pela determinação, por tudo obrigada. que vocês construíram, por seu esposo também. Como é que é o nome dele? André Torres. O nome de guerra é Torres. Não, André Torres e o meu de guerra é Lúcia Mascarenhas. Ah, você não tem o sobrenome dele. Um abraço aí pro tenente André Torres, então, deve estar assistindo É a porque a gente gente. escolheu a gente escolheu o nome de guerra da mãe, né? Não do pai. Sim. Então, Você Mascarenhas é sabe da que minha o mãe meu e o comandante Torres é da nunca mãe dele. acertava meu nome de guerra. É difícil. Meu sobrenome é Curtarelli, ele chamava Curatelli. E aí o batalhão inteiro era o Curatelli, Ele. Curatelli. Passei o ano inteiro sendo Curatelli. Enfim. Antes da gente encerrar, Lúcia, eu queria que você deixasse uma mensagem final, porque quem nos assiste aqui é o médico que está formando
para os caras, obrigatoriamente, vão ter que se apresentar, não tem jeito. Isso é diferente de ter que servir. Você tem que ir lá dar as caras, mostrar a tua situação militar, talvez você seja dispensado, talvez não. E as mulheres são voluntárias, né? Óbvio que tua história aqui inspira muitas meninas. Quando eu soltei o flyer da live, muita mulher adorou assim que você vinha. Queria que você deixasse a mensagem final para quem está em dúvida se deve ou não pleitear uma carreira médica militar. Então, Arthur, eu falo assim, existe uma Lúcia antes do Exército e depois do Exército. E eu dou graças a Deus que o Exército surgiu em minha vida. Foi dentro ali do curso de formação que eu tinha que ter uma disciplina de vida, né? Eu achava que tinha, mas eu achava que eu tinha em questão de responsabilidade profissional. E eu estava esquecendo da minha saúde. E lá é exigido de você, para você ter um preparo físico, você tem que ter uma boa saúde. Para você estar carregando um armamento, você tem que ter uma boa saúde mental. E para lidar com vida e morte, você tem que estar com a saúde mental e física em dia. Então, graças ao Exército, a gente pôde ter essa consciência. Antes da gente entrar e durante o curso, meu esposo perdeu 20 quilos, eu perdi 13 quilos. Eu achava normal dormir 4 horas por dia. Não. E lá, para eu poder atingir os índices que o lá dentro do Exército exige, eu precisei dormir melhor, eu precisei comer melhor, eu precisei ter disciplina, eu precisei ter responsabilidade, eu precisei ter respeito, eu precisei ter companheirismo. Então, assim, o Exército não me ensinou apenas mais uma profissão, mas ele me ensinou que eu posso viver de uma maneira mais saudável, diferente, cuidando de mim, cuidando da minha família, e que o dinheiro do plantão não é tudo, sabe? Eu acho que a gente também consegue se adequar a viver com um pouco menos, mas gostando daquilo que a gente faz. Né? Dá para a gente conciliar isso. A gente não precisa apenas trabalhar para ganhar dinheiro, sabe? A gente pode também aproveitar um pouco mais a vida, a passear, a viajar. Por isso que eu te falo, assim, eu não tenho medo de ser deslocada para outro lugar, porque isso vai enriquecer mais as nossas experiências, né? Então, eu acho, assim, fantástico quem consegue ir, viajar, que tem essa oportunidade de servir em outros lugares, de participar de missões nesse Brasilzão todo, né? Ajudando outras pessoas. Então, assim, eu estava vendo até você com as suas experiências lá na região ali do Tabatinga, atendendo as comunidades ribeirinhas, tudo mais, que foi um pouquinho a nossa vivência minha e do meu esposo por a gente ser de Belém do Pará. Então, a nossa medicina ali, comunidade, é muito para a área ribeirinha, é uma outra medicina. Então, quando eu estava com meus colegas do Rio de Janeiro, que foram para essas áreas de fronteira mais precária, eu falava assim, gente, vocês vão aprender uma outra medicina, que não é a medicina que normalmente ensina na faculdade. Então, assim, vão de coração aberto, mente aberta, a gente sempre está ali para ajudar. Então, assim, se eu quiser inspirar as mulheres a fazer alguma força armada, façam, porque é muito bom. O engrandecimento pessoal e profissional é maravilhoso. Então, esse é o meu recado. Tenho certeza que tua história vai inspirar muita gente. A quem não segue ainda a Lúcia, siga aí, porque tem umas fotos bem legais lá. Eu acabei de ver a foto dos bebês em cima da boina lá também. Sensacional. Do Dia do Soldado, eu acho que você postou, né? Parabéns. Lúcia, obrigado pelo teu tempo, por deixar teus 4 bebês aí para vir trocar tua experiência com a gente. Agradece pelo canal aqui ao Tenente André Torres também. Obrigado pelo tempo de vocês aí. A galera que está assistindo a gente, se quiser deixar as dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo. Vai ser um prazer responder. O que eu não souber, eu vou pedir para a Lúcia me ajudar. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Tchau. Lúcia.